o alternador não é do carro. E agora? Como é que pode? E agora? Já era aquilo, trocaram, como é que tá? Está entendendo? Aí quer dizer, uma confusão. Amém? E é mais uma daquele livro que a gente sempre fala de voltar. Amém? É o capítulo de número, se não me engano, 140 e tal, 240 e tal, do livro Conhecendo Casimiro de Abreu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Está conhecendo aí, para Casimiro. Né? Ou seja, para tu mexer no carro tem que ficar lá em cima, lá, senão o carro é do... Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Vamos estar hoje aqui participando aos irmãos. Amém? Hoje é um culto de ensinamento da palavra. Como é de costume, sempre falta muita gente. Amém? Muita gente, né? Alguns aí, é claro, justificaram a sua ausência. Outros a gente não sabe dizer, mas enfim. O importa é que a palavra do Senhor vai ser ministrada. Amém? E nós vamos aprender juntos aqui. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Iago. O Iago falou que não ia vir, não, estava muito cansado, trabalhou demais. Tem que ver a vozinha dele, mano. Muito cansado. Mas dá para mim ver, não, fica muito cansadinho, dá para. Ele vai ser a primeira. Foi a primeira que eu dei nele, ele rapidinho, não, mas tô chegando aí. Chegou cedinho, viu? Acabou o cansaço rapidinho. Tá cansado aí, ó? Renovou as forças. Abra a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15. Amém? Nós vamos ler do 15 ao 17. Louvado seja Deus. Mas é mesmo, a gente, amém, às vezes não entende, mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomada a força, irmãos. Louvado seja Deus. É tomada a força. E se é tomado a força, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, amém? A gente está aqui para orientar e para ensinar. Acredito que o servo de Deus não ficou triste. Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos dar início ao estudo aqui, em nome de Jesus. Amém? A você que está acompanhando pela rede social, amém? Hoje vamos falar sobre algo muito importante. Amém? E nós vamos ler em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Todos acharam aí, irmãos? Diga amém. Amém. Alguém está procurando ele? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Isso. Então vamos esperar ali os jovens. Amém? Em nome de Jesus. Vamos esperar ali. Alguém, o Fernando já está quase chegando lá. Já chegando lá, né? Louvado seja Deus. Amém? A Carol não está com a Bíblia ali. Vamos esperar a Carol. Ah, está ali já abriu. Ah lá. A Carol está com a Bíblia ali. E quem mais? Está todo mundo ligado aí? Todo mundo? Amém. Então vamos lá então. Vamos lá. Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 2,15, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Repita comigo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí diz assim o 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Repita comigo. A concupiscência. Amém? Vamos repetir então primeiro aqui, que o Paulo não sabe falar direito. Vamos falar assim, fala qual é o segundo. A concupiscência. Essa mesmo. Pulou tudo, mas é mesmo. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. E a soberba do coração. Vamos lá, desculpa, a soberba da vida. Bolou aqui. Amém? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí o 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Agora eu vou ler aqui o negócio e vai repetir novamente. Só essa parte, ó. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Você está dando glória a Deus? Jesus. Amém? Então quer dizer então que isso não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Beleza. Então nós hoje vamos falar sobre, louvado seja Deus, da nossa libertação das coisas terrenas, das coisas mundanas. Louvado seja Deus.
Você pode até virar para o teu irmão e dizer o seguinte, ó, vamos nos libertar ainda mais das coisas mundanas. Nós vamos aprender com a palavra do Senhor hoje, louvado seja Deus. Porque nós temos, eu acredito que boa parte, né, a maioria dos irmãos que estão aqui nessa noite, amém? São homens e mulheres de Deus. Eu posso dar uma olhada aqui, sim, todos estão na presença. Amém? Hoje não temos aqui, eu me falei agora, não tem ninguém aqui que está afastado, ninguém aqui que está fora da presença, né? Acreditamos que todos estão firmes com Jesus. Mas mesmo assim, amém? Nós às vezes precisamos nos entendermos melhor com a palavra de Deus. Para que você entenda, né, aonde Deus está querendo chegar, primeiro você vai ter que entender o que significa, qual é a diferença desses três aspectos, amém? Para a nossa vida, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, amém? Você vai precisar repetir de novo para você aprender, veja comigo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Alguém consegue me dizer o que você acha que pode ser, amém? Né, como um sinônimo, exemplo, a concupiscência da carne. Você consegue me dar exemplos? A cobiça, desejo, amém? Lembrando que na carne, amém? Aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça, aquilo que você almeja, o desejo é o desejo carnal, amém? O desejo carnal, louvado seja Deus. Não, quase isso. Mas primeiro estamos falando da carne, amém? Aquilo que você nada mais nada menos deseja demais. E aí você sabe que Tiago diz que, amém? O pecado, a tentação, vem também junto com isso. Por quê? Porque você é pego pela concupiscência da carne. Você quer aquilo, você deseja muito aquilo. E aí uma vez que você deseja muito, você é pego por isso. E aí você, uma vez que é pego por isso, você cai. E pronto. Você cai junto à tentação. Porque você foi vencido pela tentação. Louvado seja Deus. E a concupiscência dos olhos? O que você acha aí? Concupiscência dos olhos. Amém? Dá exemplos aí em nome de Jesus. Bom, mais ou menos aí, né? Mas tem algo mais aí. Embora isso também leva para o lado pecaminoso. Com certeza que você é uma pessoa invejosa, você está pecando, não é? Também, então. Louvado seja Deus. A cobiça no olhar, né? Algo pecaminoso também, né? Você é atraído pelos olhos. Você é atraído pelos seus olhos. Você bate o olho naquilo, você cobiça aquilo. Louvado seja Deus. E por conta disso, você acaba inclusive fazendo o quê? Acaba pecando. Você peca. Louvado seja Deus. E digo, dentro dessa margem, voltada para o pecado. Amém? Voltada para o pecado. E para que você entenda, vamos falar agora sobre a soberba da vida. E a questão da soberba da vida. Louvado seja Deus. O que você entende aí como exemplo, em nome de Jesus? Amém? Alguém consegue me ajudar? A ganância, com certeza. A ganância, o orgulho. Louvado seja Deus. A pessoa que é muito gananciosa, a pessoa que é muito, amém, orgulhosa. Amém? A pessoa tem aquele espírito de superioridade. Eu sou melhor do que pessoa. Se eu estivesse ali no lugar do pastor, se eu estivesse ali no lugar da irmã, se eu estivesse dirigindo o culto, se eu estivesse no lugar da líder de departamento, se eu estivesse no lugar da líder do ciclo de oração, se eu estivesse no lugar do prebito, se eu estivesse no lugar do Tiago, que está olhando o som, estaria melhor. Seria melhor. Aquele espírito de superioridade. Se for com ele ou com ela, é assim que acontece? Isso é soberba da vida. Pessoa orgulhosa, altiva, aquela coisa toda. Amém? Dentro disso, dentro dessa margem, você entende que dentro da concupiscência da carne, amém? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que abandonar tudo aquilo que porventura, amém? Te faz pecar. Faz você às vezes não entender que isso vai levar você para um local ou a fazer algo que não é bom aos olhares de Deus. Amém ou amém?
Os dias de hoje, eu vou abrir aqui um parênteses, mas vou falar aqui de uma forma que, amém, é bem tranquilo, louvado seja Deus, amém, nesse momento. Mas os dias de hoje, o que faz louvado seja Deus? Muitas das pessoas, às vezes, serem pego, amém, pela concupiscência da carne, principalmente hoje, por essa atividade, amém, nada mais nada menos que direta, voltada à prostituição. Como assim, Rogério? Eu tenho que falar assim porque tem crianças aqui dentro, então eu tenho que falar meio devagar, né? Voltadas para esse lado. Por quê? Então eu vou pedir a pessoa para uma andação na igreja hoje, né? Então uma andação tem mais, gente, vamos segurar muito. Em nome de Jesus, eu preciso dar uma segurada hoje aí. Exceto o banheiro, às vezes é emergência, mas se não for caso de banheiro, vamos dar uma seguradinha hoje aí. Amém? Que a gente precisa. Amém? Louvado. Banheiro já é outra coisa. Amém? Não é emergência, né? Mas se não for isso, vamos evitar de hoje andar no meio da igreja, amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, pessoal, voltando de novo aqui o raciocínio. A concupiscência da carne, amém? O que traz isso para a nossa vida hoje, de uma forma direta e muito pesada, principalmente hoje pela liberalidade, ou seja, por algo que é muito fácil e muito normal, voltada à prostituição. Hoje as redes sociais, você abre a rede social, você dá uma pesquisada, louvado seja Deus. Hoje você tem uma facilidade de uma revista, ainda mais de um jornal, pela rede social, vídeos, às vezes, grupos que você participa. Então dentro daquilo, entendo, ó, você vai ver como é que é a realidade. Antigamente havia também algumas coisas que traziam também para esse lado, mas não era tanto como os dias de hoje. Pode ver que antigamente, louvado seja Deus, embora a palavra do Senhor já nos dá esse direcionamento, mas hoje está muito mais fácil. E aí, pastor, moral da história? Vou te explicar agora. Amém? Você vê que, ó, olha como é que chega a concupiscência da carne. Amém? A pessoa tem tanta facilidade hoje em ver fotos, vídeos, que muitas vezes traz esse tipo de circunstância atraente aos olhos, que quando chega até mesmo dentro da igreja, chega em qualquer lugar, não pode ver nada que já quer olhar. Não se consegue se controlar. Por quê? Talvez a pessoa não é nem ruim, mas por ter essa facilidade em ver um filme pornográfico, em ver uma foto pornográfica, em ver uma pessoa sensual, aquilo entra na mente, então naturalmente você já faz parte do ciclo. Quando você vê uma pessoa, uma varoa ou um varão, seja lá o que for, que vem vindo ou entra no lugar, diretamente em muitas circunstâncias, a primeira coisa que muitos fazem não é nem encarar os olhos, já vai direto olhando o que não é para ver. Por quê? Porque aquilo ali muitas das vezes já está sendo vencido na tua mente. Já está sendo vencido na mente. De tanta pessoa ver, ela se apega àquilo. Você está entendendo? É como, por exemplo, o refrigerante. De tanto você às vezes ouvir falar que a Coca-Cola é muito bom, eu estou fazendo um comercial de hoje. Às vezes tu vai no mercado, tu não vai nem para comprar agora, tu vai lá para comprar um flecha. Está no Rio Top. Mas o que você fala? Vamos no mercado, não, comprar Coca. Ó. E chega lá, não vai nem comprar Coca. Vamos comprar Coca rapidinho. Não dá nada. Você está com 5 reais, você vai trazer um flash. A mesma coisa é isso. De tanta facilidade você vê aquilo, o que acaba acontecendo? Você acaba sendo atraído pelo aquilo. E aonde às vezes a gente acaba pecando. Louvado seja Deus. Então a palavra nós já vinha advertindo sobre isso. Que haveria tempos trabalhosos e haveria tempos que nós seríamos nada mais nada menos também confrontados por isso. E é por isso que nessa noite já deixo logo algo para você. Fuja cada vez mais da aparência do mal. Louvado seja Deus. Fuja de tudo aquilo que vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Fuja de tudo aquilo que vai tirar o foco, que vai tornar a tua mente cauterizada. E que de uma hora para outra vai se cumprir o que inclusive o da coisa grossa pregou no outro dia. Aonde diz o termo, a própria palavra diz que por conta do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vai chegar um tempo que tu vai achar isso normal. Ainda vai querer me ganhar na palavra ainda. Não de Deus, mas na palavra que sai tão gogó. Como por exemplo, grupinho de amigos. Está no grupinho de amigos agora. Tá ligado que rede social hoje todo mundo anda. Está no grupinho de amigos. Ouviu que o negócio não está legal, está postando muita coisa lá que nem para você? Está fazendo o que lá ainda, santo? O que tu está fazendo lá, santo? Se tu está num grupinho de amigas, está vendo aquela coisa ali, aquelas fotinhas, tudo, tu está fazendo o que lá ainda, santa? Ah, que é um grupinho de família, moço. Quando tu ganha tua família vai te ganhar, hein? Porque você vai ser vencido pelo que você está olhando.
Até grupinho de trabalho. Tem um chefe lá. Conversa com o chefe. Vai mandar mensagem, ou talvez não tem como, porque é um grupo muito grande, tem que estar ali envolvido, aquela coisa toda. Valeu? Jejua bastante, ora bastante. Mas se tiver como tu se esquivar, tu se esquiva. Porque se tu não vigiar, vai ter uma hora que tu vai cair na tentação e tu vai dar uma olhadinha. Orar não. Não vou. Não vou. E não olha mesmo. Aí quando tu olha lá no Google Fotos, salvou lá. Não vou lá agora, não vou lá. Estou falando aqui de experiência de pastor, tá, irmão? Uma experiência de gabinete pastoral. Amém? Como assim, pastor? Mas assim aqui, não. Ainda, né? Porque eu também não vou dar mole de falar isso, porque talvez crie aquela curiosidade na igreja. Quem foi? Mas já cansei de ver isso, irmãos. Pessoas que até para coabitar com a esposa, primeiro tem que ir lá dar uma olhada no filme. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira comigo, né? Pô, pelo amor de Deus. É melhor não tomar o joelho e orar e pedir a Deus para ter misericórdia e fazer alguma coisa com você. Agora, para ver, não tem que ver primeiro para... Não. Isso é erradíssimo. Comparado com... Não tem como. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Diga amém. Amém. Concupiscência da carne, o desejo, concupiscência dos olhos, porque teus olhos estão vendo e aquilo te faz, ó, cuidado. Louvado seja Deus, assim como a soberba da vida. Bom, nós falamos aqui, acredito que você entendeu mais ou menos, amém? Vamos entrar então com força agora, amém? A vida mundana, eu escrevi aqui alguma coisa. A vida mundana nada mais nada menos que a participação no pecado. Para que você entenda, você tem que entender o que é o mundaísmo. O que significa o mundaísmo? O senhor consegue, pastor, me dar uma referência aí do que é o mundaísmo? Claro, vou te dar referência. E deixa a Bíblia aberta, porque hoje todo mundo vai ler. Hoje eu vou no dedo. Ó. Fulano lê, fulano lê. Amém? Hoje eu vou no dedo. Amém? Louvado seja Deus. O mundaísmo, nós temos muitos exemplos nos dias atuais. E você vai se encontrar com um deles agora. Abra tua Bíblia em nome de Jesus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Louvado seja Deus. Vou pedir a auxiliar Carol para fazer essa leitura. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Louvado seja Deus. Carol vai ler, amém? Em voz alta. E você vai ver exemplos aqui de boa parte do que você já tem encontrado nos dias atuais. Isso, pode. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Pode ler em voz alta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Amém? Amém? Você entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o que significa isso? Você viu um exemplo de mundaísmo aí, de pessoas mundanas. Exemplo clássico aqui, ó, de pessoas mundanas. E a palavra de Deus, isso, Deus está falando direto acerca disso, né? E a palavra de Deus ainda nos diz a orientação dele é que nesses casos, o quê? Afasta-te. Tu já encontrou aquele irmão, aquela irmã? Fala assim às vezes para você assim, ó. Eu como pastor, então é direto. Mas pastor, poxa, é irmã, sim. Mas tem situações que a Bíblia nos diz que é melhor a gente se afastar. Tem situações que você vai ter que se afastar sim. Porque se você não se afastar, quem está lá vai te ganhar. Mas pastor, mas não é alma? Eu não... Sim, claro, com certeza. Amém? Mas quem foi que te disse que para você estar perto, louvado seja Deus, você precisa fazer o que essa pessoa está fazendo? Quem foi que disse que para você ganhar ela, você precisa praticar o que ela pratica? Como assim, pastor? Eu te dou um exemplo básico? Beleza. Acredito que hoje, nesse exato momento, existem várias pessoas que estão assaltando nesse momento. É porque você conhece fulano e vai lá praticar assalto junto com ele? Aí vai assaltar agora? Aí vai lá contigo, porque tem. Aí eu tenho que te ganhar para Deus, eu vou lá contigo. É mesmo? Não é dele? Hã? Concorda comigo? Nesse exato momento, talvez existem pessoas que estão nesse momento
momento, fazendo algo que hoje tem sido corriqueiro. Às vezes homens batendo em mulher. Aí tu conhece alguém que bate em mulher, tu vai lá, aí não, vai bater na tua mulher, eu vou, aí vai lá no time também, valeu? É porque você, pô, sabe como é o time que quer para Jesus? Eu tenho que ir para o time. Vai lá com ele, aí tu vai lá com ele também. É simples de você entender. Você vai evangelizar, você vai falar de Jesus, você vai falar do amor de Deus, você vai lutar por essa alma. Como? Espiritualmente falando, jejum boca no povo. Você vai sempre dar um folheto, vai falar, olha, abandona o pecado, abandona isso, vai te levar para o inferno. Mas não necessariamente você precisa estar ali colado, grudado ali não, irmão. Porque a palavra também nos orienta que vai chegar um tempo, e os tempos são esses. O momento é agora. Desse estágio, afasta-te. Tem um exemplo maior? Culto de ensinamento da palavra. Aí, é um culto de ensinamento. Louvado seja Deus. Se fosse terça-feira, como é toda terça aqui, como é que isso aqui estaria? Você quer mesmo? Fala comigo. Terça-feira fica como a igreja? Como é que fica domingo a igreja? E o culto da palavra? Aí, culto de ensinamento. É desse jeito, mano. O povo tem visão, quer revelação. O povo quer dar um lugar, quer rodar no corinho, quer não sei o que, quer não sei o que lá. O povo quer que eu fique aqui em cima, vamos bater, entregando a opção de revelação. Coisa que nem existe. Pô, olha para alguém ali que está desempregado, né? Eu mando te dizer, eu vi uma porta. Aí olhei para você, viu, começou a chorar. E agora? Começou a chorar, falei, pronto, já ganhei ela. E uma porção de gente frustrada na igreja que nunca se cumpre o que o profeta entregou. É a palavra, pô. Pastor, Deus te usa em visão? Sabe, sim. Deus te usa em revelação? Sim. Mas a maior revelação é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Entendeu, Gabriel? Por quê? Está buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, não é pelo que Ele é, pô. Mas quando você ama Ele, você busca Ele pelo que Ele é. Então você vai buscar o poder da palavra. Porque quando alguém vier falar alguma coisa do tipo, para dobrar Ele é na palavra. Eu quero ver alguém se levantar ou algo parecido, você, ó, com o dom da palavra, quebrar na palavra. Como aconteceu já com alguns aqui, quando eles morrem de rir. Pastor, lembra do que o senhor falou na igreja? Pô, aconteceu comigo, falando, ele falou, teve um falando agora há pouco tempo, lembra que ele falou? Foi Paulo, né? Pô, pastor, tem que ver. Pô, falando, eu fui lá na palavra e põe. Pô, é complicado mesmo, né? Como é que essa menina aqui, ó? Eu aprendi a amar ela demais, lembra daquela vez? Pastor, não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, não sei o que, pastor, lembra? Tu lembra? Aí quando tu falou, o que eu falei, pastor? Ih, tem uma triste notícia para você. O que, pastor? Ó, no livro tal, versículo tal, capítulo tal, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Olha, para não ficar nada para trás, é por dia, hein? Ela, é mesmo? É. Aí tem que falar no final? Aí é complicado, né, pastor? Aí perdoou rapidinho. Perdoou rapidinho. Ainda não? Claro que sim, não é possível. Amém? Até porque se você não perdoar, triste que eu vou te dizer agora, Jesus vai voltar e você vai ficar. Amém? Então você vai ter que perdoar. Louvado seja Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? O perdão fica. Pastor, tem mais algumas características? Sim. Amém? Impossível ser mundano e santificado ao mesmo tempo. Você conhece alguém que é mundano e consegue ser mundano e santificado ao mesmo tempo? Conhece alguém? Pastor, ó, eu sei como é que eu não sou crente não, desculpe assim, eu não sou cristão não, mas eu não faço mal para ninguém não. Pastor, eu dou até umas cestas básicas, sabe? Pastor, eu ajudo até alguém aí, sabe? Não. Ou você é santo, ou você usa de santificação, ou você é uma pessoa mundana. Amém ou amém? Primeiro Paulo, abre para mim, 1 João 2. Ou melhor, já lemos lá. 1 João 2,15, o que está escrito, ó. Amém? Não tem como, ó. 2,15, 17. O que nós lemos lá? Diz o quê? Não é mesmo o mundo nem as coisas que há no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você conhece alguém que ama muito o mundo e não consegue se desprender de lá? Conhece, não conhece? Então, você entende, porque nós estamos falando Bíblia. Você consegue contrariar a palavra do Senhor? Não, né? Então, a palavra de Deus nos diz que se tem alguém que ama muito o mundo, ama demais o mundo, o amor do Pai não está
E alguém vai conseguir ainda tentar quebrar a ideia? Não, pastor, não tem como. Como? Eu falo da palavra, não é minha não, é a palavra de Deus. Ou você vai se entregar 100% a Deus, ou você vai continuar servindo a Baal. Porque se você servir a dois senhores, um não vai gostar. Você vai, nada mais ou menos, criar um conflito aí, ó. E pasme se você quiser. Deus, louvado seja Deus, Ele não mudou. Ele ainda continua te dando ainda a oportunidade de você ter um livre-arbítrio. Pena que as pessoas confundem muito quando se fala de livre-arbítrio. Amém? As pessoas confundem demais. Louvado seja Deus. Então você tem que entender uma coisa. Amém? Não há um outro caminho. O caminho é Cristo. Amém, amém, irmãos? Você pode até fazer, você pode até ficar como está, você pode até servir a Deus de qualquer maneira, ou seguir da maneira como você acha que é certo, como é seu bel prazer, mas entenda nessa noite, nesse lugar, amém? Não haverá condição de você servir dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo da tua alma. Ou você se posiciona na presença de Deus, ou você, louvado seja Deus, vai ficar para trás. Vai viver uma vida toda, talvez até dentro da igreja. Você pode até viver o tempo todo dentro da igreja, não faltar culto, não faltar nada. Mas se o teu pensamento está nas coisas de fora, se o teu desejo só está nas coisas de fora, talvez por isso que existam tantas pessoas dentro da igreja que não se comprometem. Você já viu aquela pessoa? Que sabe que não tem caminho, outro caminho. Sabe que se ficar fora vai morrer. Espiritualmente e fisicamente. O que faz uma pessoa como essa não querer se entregar depois de livramentos, depois de tanta palavra, depois de ouvir, depois de saber que só há dois caminhos? O que faz uma... Porque o coração está no mundo. Ah, pastor, mas também tem uma luta espiritual. Claro que tem, eu sei disso, mas o coração está no mundo. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Ah, quando chegar o sábado, como é que vai ser? Não vou poder ir para o pancadão, não vou poder ir para lá, não vou poder ir para cá, não vou poder fazer isso. Ah, os crentes não sei o quê, ah, os crentes não sei o que lá. Mas quando você se entrega de corpo e alma no coração, quando você entende que há sim, amém, uma vida prazerosa, ainda que com luta, tem luta, mas tem vitória, mas que há sim uma vida prazerosa, louvado seja Deus. E o maior prazer é saber que há também um dia onde o Senhor Jesus voltará, virá buscar a igreja, há um lugar preparado para os salvos, para os santos. É isso que nos conforta. Nós não estamos aqui passando simplesmente um tempo, há um preparamento, e eu acredito que muito breve eu e você, todos que estão ao alcance da nossa voz, não é só quem está aqui dentro não, quem está no alcance da voz lá fora, quem está no alcance da voz no campo, quem está no alcance da voz na rua, quem está no alcance da voz dentro de casa, todos que estão na presença de Deus, estão firmes, esperando e aguardando esse grande dia, e estarão diante do Mestre. Agora lá é a decisão, lá terá a decisão, amém? É lá que nós vamos saber quem é quem, amém, irmão? Louvado seja Deus, amém? Bom, eu tenho aqui algumas coisas para nós lermos, e fiz aqui uma série de coisas aqui para que você venha entender. A gente precisa ganhar hoje na palavra, amém, amém, irmão? Vocês querem que a gente ganhe na palavra ou no roda-roda? Fala aí, pessoal. Se eu for no roda-roda, vem para cá, já toca com o corinho aqui, já vou cantar um corinho, vamos dar uma força. Mas você vem para se alimentar com a palavra? Então vamos na palavra em nome de Jesus. Vamos lá. A vida no mundo faz com que você, repita comigo, a vida no mundo, tem muita gente que não está falando, vamos lá de novo. A vida no mundo faz com que você, vamos ver então, amém? Se separe cada vez mais de Deus. Vou pedir de Diaconisa Glaucia, abrir para mim Tiago 1,15. E já vou deixar a missionária Elisângela com Provérbio 22,1 para mim, por gentileza, amém? Vai ler a Diaconisa Glaucia e depois a missionária Elisângela. Tiago 1,15 e missionária Elisângela, Provérbio 22,1. A palavra nos diz que nada mais nada menos, a vida no mundo nos faz separação com Deus. Diaconisa Glaucia vai estar lendo em voz alta, amém? Tiago 1,15, né? Isso. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Que pecado é esse? Esse desejo, que desejo é esse? É que nós falamos agora há pouco. A concupiscência.
O que tu anda desejando aí? O que tu anda olhando aí? Como é que está essa soberba aí? Como é que está essa altivez aí? Amém? É disso que Tiago está dizendo. Depois você vem cá, você vai lá, Tiago 1, você vai entender. Por quê? Porque ele faz uma comparação, uma diferença, né? Entre a tentação e a aprovação. Porque ainda existem pessoas, que até o dia de hoje pensam que é o Deus que tenta. Aí Deus está me tentando. Pô, tá de brincadeira, né? Deus tentando? Não. Ele pode até estar te provando. Tentando, não. Ai, eu não estou tentando porque Deus está me tentando. Pô, pastor, não posso estar tentando. Pastor, não posso ter. Não, Deus não tenta ninguém. Você está sendo tentado pela tua consciência. Isso é espiritual. Deus ele até te prova. Tentar, não. A tentação não é de Deus. A tentação é do maligno. Você entende? Diga amém. Amém. Aí o missionário vai dizer aqui que a vida no mundo faz com que eu perca a minha reputação. O que é a reputação, irmãos? Você sabe o que é? Hã? Exatamente, irmãos. Você fora da presença, amém? Em algumas circunstâncias, porque talvez tem pessoas que têm outras circunstâncias, mas tem circunstâncias em algumas pessoas que o caráter fica limitado. Quer um exemplo? Vou te falar agora. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Até nós que somos cristãos, a Bíblia fala acerca dos falsos profetas. Fala ou não fala? E você acha que não tem se cumprido? Você acha que tem se cumprido ou não? Por que você acha que quando hoje você vai comprar alguma coisa numa loja, vai lá comprar um carro para tu ver, chega lá com um pastor e chega lá com teu vizinho, talvez eu estou na presença, mas trabalha, tem os contra-cheques direitinho, tem tudo direitinho. Agora chega lá com a presença de CNPJ e fala, não, eu sou pastor da igreja, vim aqui para comprar um veículo para a igreja, ou então para você, no teu nome físico, talvez. Vai lá para tu ver. O teu vizinho vai sair de lá rapidamente, vai ser aprovado a ficha rapidamente, e o pastor, meu amigo, dependendo da situação, vai ter que voltar lá mais umas 3, 4 vezes. Se liberar ainda por cima. Nunca caímos tanto em discreto como os dias de hoje. Por quê? Falsos profetas, enganadores. Amém? Demônios disfarçados de um pé de carneiro. Você está entendendo? Volteiros, não tem palavra, não paga as pessoas, não paga ninguém, fica vivendo usufruindo dos bens das pessoas. Você está entendendo como é que é? E nisso as portas vão se fechar. Agora, secularmente, pastor, tem muitos homens de Deus também. E hoje, inclusive, libertos. Quer exemplo? Talvez antigamente você era uma tendinha, na época que você bebia, talvez. Vamos botar assim, quem gostava de tomar um pitu, um negocinho, um quentão, vamos botar o pneu. Não, o pneu que você pagou, né? Você pagou. Mas vamos supor que de repente tu gostava de beber um negocinho, chegava lá, aí, acabou o dinheiro. Sabe como é que era? Fui beberrão também. Acabava o dinheiro, ficava assim, esperando alguém para serrar. Ou quando tinha ninguém para serrar, aí ficava assim, dava assim. Aí eu olhava para a vassoura, passava uma vassoura dentro do bar, aí então passava um paninho assim para limpar assim no balcão, e ela no banheiro, o banheiro lá também, complicado lá, né? Aí pega o balde aí, ela pegava um balde, ela jogava lá, esperteza, um 7, né? Aí daqui a pouco, devagarzinho assim, falava assim, ó. Tem como me dar um aí não pagar depois, não? Então esse cara aí, assim mesmo. Aí eu estava esperando que já tem um não, né? Vou esperar um sim vir aí, né? Pô, geralmente o camarada já olha pra tu, sabe que é um bilheteiro, não paga ninguém. Aí o cara vira pra tu e fala assim, ó. Uma só? Não! Aí sai devagarzinho, fininho. Não tinha crédito de ninguém. Não tinha crédito no bar, não tinha crédito numa farmácia. Acabava o gás, e agora? Acabou o gás. Tem que pedir dinheiro pro pessoal dos outros, vai pedir quem? Não paga ninguém. Está precisando de um remédio, vai pegar dinheiro com o remédio com quem? Não paga os outros. E agora vai escolher. Agora na minha mãe, chega na mãe, não tem. Chega no vizinho, não tem. Então esse é o problema do cara sem caráter. Estou falando da questão de pagamento. Fora outras situações. Fora outras e outras situações. Que não convém ao caso que eu preciso correr aqui, mas você sabe aonde se enquadra essa questão do caráter. Amém? A pessoa não ter palavra, não cumprir com a palavra. Tem pessoa que é tão mentirosa, mas tão mentirosa, que ela mesma não acredita no que ela falou. Ela conta o negócio, não, porque fulano, então, não sei o que, aí quando passa um tempinho, pergunta, e aí, quem come? Ah, não, porque, ué, quem falou isso? Ah, tu acabou de falar agora, varão. Nem ele mais entende mais, ele consegue entender o que ele falou. Aí Deus vai, envia um servo, uma serva valente, fala da palavra do Senhor, te evangeliza, ou tu passa no lugar, ouve um hino, entra na igreja, ouve uma palavra, Deus muda, te dá um banco, muda tudo a tua personalidade, e de repente você vai se esforçando, aí de repente alguém te vê agora, quem nunca passou por isso, né? Alguém olha e fala assim, ó, tá sabendo não, mano, o quê? Pô, fulano também na igreja, tá. Aí ele vem ali, como
coração. Aquele ali é fulano, porque ali. Ai, varão, varão. Que isso, mano? Nem parece, varão. Quem antes não te dava crédito, agora passa a te dar crédito. Quem antes não gostava de andar do teu lado, agora já quer andar. Quem antes não te convidava para nada, quando tu chegava a sair de perto, agora já quer que tu esteja perto. E ainda pede você para orar por ele. Ai, varão, vai para a igreja, não vai? Ai, ora por mim, lá pela minha família. Ó! Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está entendendo? Então, a questão da reputação é isso. Na presença de Deus, você tem que ser reto, íntegro. Louvado seja Deus. E outra coisa, irmãos, a palavra é uma só. Eu vou de meia palavra, não é porque não, uma só. E é por isso que é missionário vai ler. Lê pra gente, missionário. Provérbio 22, 1. Vamos ver. Amém? Louvado seja Deus. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém? Ou seja, a graça, a presença é muito melhor do que a riqueza e o ouro. E o bom é você ter o quê? Um bom nome. Amém? É você ter um bom nome. Pastor, tem mais algum exemplo? Sim. Perca a sua influência. Eu vou pedir alguém para ler para mim em nome de Jesus, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24. Louvado seja Deus. Vou pedir a coisa Líbia. 2, ou melhor, já levantou aqui? Não, Paulo. Então lê, Paulinho. Amém? Romanos, primeiro Paulo, Romanos 2, 24. E vou pedir alguém para a coisa Líbia para ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O Paulo vai falar sobre, amém, que nós, fora da presença, nós perdemos a nossa influência, corremos risco, né? Fala pra gente, Marão. Como está escrito, o nome de Deus está blasfemando entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2, 24. Lê novamente, Marão. Pois como está escrito, o nome de Deus está blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque naquele tempo, o que acontecia? Amém? Por conta dos testemunhos daqueles que, porventura, eram para ser um exemplo, amém? Os gentios já não estavam dando crédito, já não davam crédito. E isso acontece até os dias de hoje, não é assim, Fernando? Não é assim? Às vezes, dependendo da situação, como você se encontra na presença de Deus, tem alguém que está do teu lado que é gentil, que está no mundo ainda, que não vem para a presença por conta do testemunho que alguns dão. Você conhece alguém assim? Diga amém. Amém. Ó, 3 pessoas conhecem, ainda bem que quase ninguém conhece. Alguém que esteja na presença e não dá bom testemunho. Amém. Conhece também? Então vou fazer a pergunta de novo, depois você entendeu. Você conhece alguém que está na presença, mas não dá testemunho? Amém. Como é que é difícil? E aí o que acaba acontecendo? Alguém que está lá fora quer estar dentro, mas não consegue. Por quê? Por causa do testemunho mal que tem sido dado. Por isso que tem que ter um bom exemplo no teu trabalho. Por isso que você tem que ter um bom exemplo no teu trabalho. Por isso que você tem que ter um bom exemplo no meio da tua vizinhança. Por isso que você tem que ter um bom exemplo na rua. Por isso que você tem que ser um exemplo na tua escola. Você sabia que tem pessoas lá na tua escola? Se tu chega, tem pessoas no teu trabalho, tem pessoas que no trabalho, tu chega no trabalho dessa pessoa e pergunta assim, ó, fulano, aí, já aconteceu isso comigo. Aí, não, tem como te chamar lá o diácono fulano de tal, o pastor fulano de tal? Aí alguém fala assim, quem? Fulano de tal? Aí a pessoa fala assim, diácono, pastor. Aí, varão, chama lá pro lado lá que tem um varão que trabalha aqui, um varão lá. Aí alguém fala assim, mano, aí se tu conhece, por que o cara tá rindo? Bom, varão, pode ser pastor de diácono da tua igreja, porque aqui não dá testemunho nenhum. Ninguém conhece, ninguém como. É igual o Bruno falou uma vez conosco, lembra? Vai estar filmando, tem que ficar até de leve, né? Como está registrado aqui. Mas aí tem uma incomodação danada com quem sobe nesse altar aqui, ó. Amém? Incomodação danada. Amém? E sabe como é que é, né? Tem camarada que não dá testemunho mesmo. Entendeu? E aí uma vez o Arão falou, pastor, cuidado com fulano de tal, para convidar para pregar ou para ir na igreja, esse camarada tem que ver. É uma benção. É uma benção. Dentro da igreja. Mas lá no trabalho tem que ver. O cara tirando o calço e rebolando para os outros. Rebolando. Tem que tirar a calça e comer a rapaziada. Você está entendendo como é que é? Você está entendendo a qualidade que eu estou falando? E você que está na rede social está prestando atenção, você aqui está se vendo. Então você tem que vigiar bastante com isso, irmãos. Amém? Por quê? Porque tem pessoas que estão olhando, pessoas talvez que querem até entregar a vida para Cristo, pessoas que faltam pouco, às vezes a esposa evangelizando muito, o esposo evangelizando muito, alguém que está prestes a quase se entregar, está muito quebrantado, Fabiano. Mas por conta do mau
igual o testemunho de alguns, olha assim e não se entrega. Vamos estar do jeito que fulano está, ela não está, ela está aqui fora. É melhor ficar do jeito que está, e é por isso que a palavra de Deus se cumpre. Louvado seja Deus. E por isso que o Paulo leu. Lembra mim de abrir a Bíblia para a gente saber, porque atrapalha também a sua adoração. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidos das vossas orações. Ó, bom demais isso. Pastor, isso aí é mais para quem? Para os homens. Quem é homem, dá um glória. Você que é homem, dá um glória. E você que está na rede social, entenda isso. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Em 1 Pedro? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele nada mais nada menos está nos instruindo, sabe o quê? Você que é homem, amém? Principalmente os que são casados, o que tem as suas esposas. Você que é casado, tem tua esposa, ou ainda que porventura, né? Sabe como é que é, né? Está aí namorando e tal. Mas cuidado aí, está namorando, mas tem que vigiar, né, irmão? É ela lá e tu aqui. Não casou, não tem que botar a mão onde não é para botar. Não casou, não tem que estar funicando, tem que estar, pelo amor de Deus. Espera o tempo certo. Casa, bota o bambolê no dedo, depois vai no finalmente. Antes disso, não pode, é pecado. Fornicação. Mas a palavra diz o quê? Em 1 Pedro. Está falando para aqueles que talvez algumas coisas não estão acontecendo tão bem na tua vida por causa disso. Porque o que a palavra está querendo dizer é que o homem que não trata bem a sua esposa, o homem que não trata bem a mulher, Deus não ouve a oração dele. As suas orações ficam impedidas. E é por isso que você de repente tem saudade. Poxa, antigamente era assim, pô, podia voltar de novo. Não vai voltar enquanto não tratar com a mulher bem. Poxa, antigamente era assim, era porque antes, quando estava namorando, quando estava no início, era bebezinho, meu tembuchinho, meu tchutchu, meu pipimbim, minha menininha, meu neném. Hoje em dia trata igual um cavalo. E aí, de tanto coisa que a gente dá, Deus não ouve a sua oração. Ela fica impedida. Precisa tratar ela bem para você ver se Deus não volta a abrir de novo. E enquanto isso, vai vivendo do jeito que tu quer. Até você se posicionar e tratar a tua mulher bem. Caso contrário, não ouve. As orações serão o quê? Repita comigo, impedidas. Impedidas. Por isso que existe muito homem frustrado aí. Tinha antes, mas hoje acabou. Então até para você ter uma varoa, você tem que vigiar bastante, hein? Tem que tratar como bibelô. Porque se tu não tratar, pastor, mas a minha varoa, tu não sabe como é que ela é. Eu sei que tem varoa que é complicado. E a palavra diz no provérbio também, que a mulher ri e chora, que a mulher que reclama de tudo, toda hora fazendo isso, toda hora fazendo aquilo, toda hora não sei o que, vê erro em tudo, só critica, só não sei o que, só não sei o que. Aquela mulher problemática, a Bíblia diz, o provérbio diz que é melhor, às vezes, louvado seja Deus. Fala mesmo sobre a mulher religiosa, a mulher que é dessa forma assim, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz sobre isso. Mas mesmo assim, vai fazer o quê? Agora te escolhemos, meu. Vai trabalhando aí, passa um poliflor, óleo de peroba, vai tratando dela direitinho, meu irmão, calma aí, irmão. Tu tem que também ser, porque senão, meu amigo, entendeu? É complicado. Amém ou amém? Você vai ter que entender isso nessa noite, amém? A palavra às vezes ela nos confronta, mas a palavra também ela nos alimenta, a palavra nos fortalece. Você entende isso? Diga amém. Você tem que escolher bastante mesmo, tem que escolher bem, mas bem mesmo, amém? Quem você vai escolher para viver eternamente. Tem que escolher bem, para que não haja esse tipo de problema. Amém ou amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Quem pode abrir para mim Salmo 1, versículo 13? Fabiana, Salmo 1, versículo 13. E depois a Jo vai abrir Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Amém? Salmo 1, do 1 ao 3. Salmo 1, do 1 ao 3. A Fabiana, Salmo 1, do 1 ao 3. E a nossa irmã Jo vai abrir Hebreus 6, versículo 10. Vamos saber. Amém? Fala dele, Fabiana. Bem-aventurado o varão que não... Em voz alta, filha. Em voz alta um pouquinho. Fiz que está... Amém? Fiz que vai falar mesmo. É mistério. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperar. Amém? Ou seja, nos dessensibiliza para o pecado. O bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho do... Pô, impressionante. Até os dias de hoje, Tiago, tem pessoas que conseguem andar assim, não é assim, meu Maria Lúcia? Entendo isso. Você tem um manual em casa que é a tua Bíblia Sagrada. Você congrega bem na igreja. Você tem um líder espiritual, você tem um líder do teu departamento. Você tem tudo, mano. E mesmo assim, ainda vai ser dado. O mal acúmulo ainda quando às vezes é receita até de casamento. Ah, eu vou falar, não quero nem saber. Quando é cena de casamento, ainda piora mais ainda. Camarada casado com a varoa, ou a varoa casado, pegar conselho com o ímpio, mano. E a Bíblia não condena pregar conselho com o ímpio. Expondo a vida pessoal, achando que vai dar algum resultado. Sabe qual resultado que vai dar? Cuidado, hein? Tem camarada que é esperto demais. Tem camarada que tem uma lábia, meu amigo. Quando você for ver quem te deu o conselho, entendeu, mano? Quem entendeu o mistério, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Pega conselho com o céu. Pega conselho com a palavra. Pega conselho com quem tem. Quem tem o quê? Carro, pastor? Não. Quem tem o quê? Boa casa, pastor? Não. Quem tem o quê? Quem tem dinheiro, pastor? Não. Quem tem missão. Quem tem vida com Deus. Quem tem testemunho para te dar. Quem tem sido bênção, você tem orado e tem visto que vale a pena investir nisso. Para que você vai ficar dando trela, confiança para quem não tem nada para te oferecer. É amiguinha na escola, é amiguinho não sei aonde, é alguém que conheceu no Instagram, é alguém que conheceu no Facebook, é alguém que está na tua rua, é um não sei quem. Para com isso, é alguém que te dá uma bala, é alguém que te dá um bolo. Então, para com isso. Aprenda a valorizar mais as coisas de Deus. Fica mais ligado com Deus, crente. E tem pessoas hoje que gemem profundamente, choram profundamente, porque confiou no homem e na mulher e alguém entrou no meio e tá bom. Seja no trabalho, seja no casamento, confiou demais, se abriu demais. Isso no final dá ruim. Isso no final não dá certo. Amém, amém, irmãos? Então fica ligado. Então vamos lá. A vida no mundo faz com que você, vamos lá, amém? Se separe mais de Deus, perca a sua reputação, perca a sua influência, atrapalha na sua adoração, nos dessensibiliza para o pecado e também o coração endurece. Hebreus 6,10. João, vamos lá. Coração endurece, então. Vamos ver. Porque Deus não é injusto para se esquecer de vossas obras e do trabalho da caridade que para com os seus nomes mostraste enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Exatamente. Mas por que, pastor? Onde está então a classificação concernente em endurecê-lo? Porque você vê que, vou falar para que você entenda aqui, né? Lembra antigamente como é que era? E hoje como você é? Hoje você aprendeu a ser mais liberal, amém ou amém? E quando você aprende mediante a palavra que você tem que ser liberal, você tem visto as bênçãos acontecer na tua vida. Você tem visto as bênçãos acontecer no meio dos seus. Posso dar um exemplo? Semana passada foi batido uma laje na casa do irmão aqui da igreja. Eu posso até estar errado. Foi batido uma laje na casa do irmão aqui da igreja. E nessa casa desse irmão aqui da igreja que foi batido a laje, o varão tinha feito pedido, pediu os irmãos da igreja para ajudar. Como era feito na época da igreja primitiva, um ajudando o outro. Aí no parte do pão e tudo. Então foram lá para bater a laje. Voltaram moídos, né? Que a laje, eu vou te falar, dá duas dessas aí embaixo. Voltaram moídos. Louvado seja Deus. Mas foram. Amém? Por quê? O coração hoje já não está duro. O coração hoje está como? Que um coração de carne. Hoje o Espírito Santo, ele habita no teu coração. Amém, amém? Agora pergunta aqui. Amém? Não precisa me responder. Mas eu acredito que boa parte, ou de alguns aí, seriam assim. Ou talvez todos. Não sei. Numa época do mundo, no mundão, e alguém chegasse na condição sem você conhecer, você não conhecia, nunca bateu papo, não trocou ideia, e sabe como é que é secularmente? É uma rixa às vezes um do outro, aí chega para tu e fala assim, varão, aí vai ter uma laje lá em casa lá, vamos lá me ajudar a bater essa laje? Aí eu te pergunto, iria? Eu não. Eu vou perguntar os que foram, tu iria lá, Tiago?
Thiago? Tu ia lá, Fernando, tu ia bater na garagem? Aí, mano. Ô, Bruno. A cara do Bruno. Ia lá, Bruno, já bater na garagem lá comigo? Ia lá, Marcos, aconteceu. O que fez esse irmão lá bater a laje na casa dele? Ia lá, Iago, bater a laje lá do varão? O que fez então vocês ir lá bater a laje lá na casa do varão? A presença, irmãos. O coração já não está mais duro, está de carne. E aí eu vou falar um negócio que não vai acontecer, mas vamos supor que amanhã depois do domingo vacilasse com vocês. Vocês ainda vão ter condição de perdoar ele. Ah, nós fomos lá, mas está tranquilo, está na benção. É só Deus que faz isso, irmãos. Mas no mundão, como é que é? Não joga um dinheiro não para ver. Não manda uma feijoada, escolhe ainda, ó. Faz uma feijoada lá, hein? Vai ter um churrasco lá domingo. Pô, mano, tô gemendo. Vou fazer aquela comida que toda igreja faz sempre no banco, mas não é. Vou fazer um estrogonofe. Estrogonofe, mano. Pô, não dá não, mano. Tô brincando, me amarro no estrogonofe, porque eu como demais mesmo. Estrogonofe também? Não dá não, irmão. Amém? Não vai dar não. Amém ou amém, irmão? É Deus, só Deus. Aponta Jesus a essa coisa. Jesus transforma. Jesus transforma, cura, liberta, louvado seja Deus. Amém? Vamos lá, pessoal. Então, a vida no mundo faz com que você, amém? Além de tudo que já lemos, diz, gerar outros pecados. E também, nada mais, nada menos que atrapalha a nossa raça e crescimento. Quem pode abrir? Não vou nem abrir, que é muito grande. Mas 2 Samuel 11, fala da história de um moço. Repita comigo assim, ó. Rei Davi. Rei Davi. Você conhece a história? Rei Davi cometeu um pecado quando a gente lê essa passagem, junto a esse capítulo. E você sabe que é justamente o capítulo, né? Que Rei Davi sobe no palácio, aquela coisa toda. Aí vai lá no murão do palácio, aí vai ver lá embaixo. Aí, quem que ele vê lá embaixo? Ela mesmo, né? E olha lá e tal, aquela coisa toda. Quando ele olhou aquela mulher, louvado seja ele, que ele olhou aquela mulher, automaticamente pediu para trouxer aquela mulher e trouxeram. Quando trouxeram, ele descobriu e já sabia que aquela mulher era a mulher de quem? O pecado. Pronto, já foi o primeiro. Beleza, puro. Amém? Ó como é que um abismo puxa o outro. Ó a concupiscência dos olhos, ó. Olhou, desejou. Desejou, traz. Ó, pegou o primeiro. Pronto, trouxe a mulher. Depois disso que trouxe, o que ele fez? Repita comigo, palmitou. Ó o segundo, já foi o segundo pecado. Isso tudo uma parada sua, hein? Viu que o negócio era bom, ela gostou, o que ele fez? Calma aí, Giovanni. Chega nessa palavra. Ele quer entregar teu homem, calma aí. Ele não sabia ainda não, era na mesma noite. Meu Deus do céu. É uma pena, mulher. Vamos aplaudir Jesus, meu perdão. Amém? Vamos lá. Cometeu os dois. Aí, logo em seguida, ele viu que a mulher era, né? Aí o que ele fez? Mandou os soldados um recado. A Urias voltou e depois mandou um recado que era para botar ele na frente de quê? Da batalha. Ó, terceiro. A probabilidade de ele morrer primeiro era boa. Amém ou amém? E aí, o restante sabe. Engravidou mesmo, a coisa toda e tal. Isso é da história que sabe. Então, ó, nós contamos aqui 4. Talvez tenha mais algumas. Aqui.
divulgação, o negócio estava tudo no celular. Você está entendendo? Então, eu escolhi Deus, eu escolhi. Aonde fala coisa do diabo? Não, pô. É Deus mesmo provando minha fé. Não tirei de lá, está fazendo o que lá? Deixei de estar na obra, atrasei o andamento da obra, tomei prejuízo, e agora, meu amigo, com a dívida. Amém ou amém? Assim mesmo. Louvado seja Deus. Vira para o mundo da saúde, prioriza as coisas de Deus. Valoriza as coisas de Deus. Às vezes tu está de repente desdenhando de alguma coisa aí, envolvida numa coisa aí, vai dar certo, vou fazer confiando no teu ego. Deus está falando, vai. Quando chegar lá na frente, eu vou te mostrar se vai. Não prioriza minhas coisas não para ver. Não prioriza o que eu coloquei na tua mão não para tu ver. É aí por isso que existem muitas pessoas frustradas às vezes. Porque não prioriza as coisas. Deus coloca, confia, não prioriza. Aí vai colocando ali coração. Ai meu Deus, eu sabia tanto, eu entendia disso. Mas eu também, pô, dirijo isso há anos. E aí? Aonde a pessoa se frustra. Aí eles chamam de diabo, não, irmão. É porque você abandonou aqui a responsabilidade. Coisas que você era para fazer para Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ei. Prioriza as coisas. Amém? Nós vamos fazer oração e vamos lá. Amém? Feche seus olhos que eu quero profetizar na sua vida. Você vai priorizar as coisas de Deus e não vai, amém, manter o ciclo mundano na tua vida. Não tem como você ser mundano e ser espiritual. Você vai ser, amém, louvado seja Deus, uma pessoa liberta. Vai continuar firme fazendo as coisas do Senhor. Amém? E tudo aquilo que possa atrapalhar a tua comunhão com Deus vai cair por terra. Principalmente aquilo que nós lemos no tempo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amém, igreja? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, muito obrigado pela vida dos teus filhos e teus filhos. Leva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, com essa palavra na mente, que teu povo, Deus, nessa noite recebeu essa mensagem, que possamos, ó Deus, não só, Pai, receber e guardá-la, mas que venhamos praticá-la, que a gente possa, Pai, continuar firme na tua presença, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, cada vez mais enraizados na tua obra, cada vez mais enraizados, ó Deus, em tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para eles, tem confiado em suas mãos, Pai, enquanto eles estiverem assim, ó Deus, cuida também do lar deles, cuida, Pai, da família deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que só possa, Pai, trabalhar, Pai, em prol, Pai, a vida dos teus servos, no trabalho deles, Pai, na rua, na escola, na faculdade, ó Deus, no momento, Pai, que estiver de lazer, no momento que estiver, ó Deus, até mesmo na igreja, os teus filhos que são hoje, Pai, em nome de Jesus, visitantes nesse lugar, trabalha na vida deles também no lugar onde eles congregam, Pai, onde estão ali, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que vai atrapalhar a tua comunhão com Deus, nós repreendemos todo o motivo da tentação, a tentação cai por terra nessa noite na tua vida, e que você continue de pé, firme, constante, profetizando e persistindo em estar